elenco para disputar uma Série A2 competitiva. Muito bem, 4h52, bota o hino do Bugrão, meu caro Bolacha. Guarani, que jogando em casa empatou no derby. Júlio Nascimento. Amigos da CBN, o Guarani tem uma semana importante pela frente, é uma semana para trabalhos, já que o próximo compromisso é contra a equipe do Tombense no próximo sábado. A gente sabe, né, que a programação para Tombos ela precisa ser bem estruturada, bem organizada, é uma viagem chatinha e o Guarani, aliás, tem compromissos daqui para frente longe do Brinco de Ouro. A partir de agora, o Brinco de Ouro já está liberado para o plantio da grama de inverno e agora o Guarani terá aí 3 compromissos fora de casa. Apesar do jogo contra o Vasco ser como mandante, a tendência é que a partida de fato seja confirmada pela CBF nos próximos dias, como antecipou o presidente Ricardo Moisés na Arena da Amazônia em Manaus. Inclusive, o técnico interino, Benhur Moreira, foi questionado se de fato o Guarani vai jogar em Manaus ou então se vai jogar em outro local. Por enquanto eu não fui consultado, não sei ainda se já foi confirmado esse jogo lá. Cara, isso a diretoria, né, sabe como conduzir, mas eu sei que é desgastante, lógico que é desgastante, nós temos 3 jogos fora aí, e 3 jogos longe, todos longe. Então assim, a gente tem que avaliar, logicamente que eu não sei o que vai acontecer, mas eu como hoje eu estou à frente, né, eu estou me preparando para próximo dia treinar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que treinar os atletas. Então assim, eu vou me preparar para o amanhã. Não sei se depois de amanhã vai ser o treinador ou não, mas eu preciso me preparar para amanhã. Então isso eu vou fazer, vou me preparar. Se chegar outro treinador aí, vou estar aqui de braços abertos para abraçar ele, para ajudar ele, que eu acho que é o meu dever. E eu sei que eu sou funcionário do clube. Eu não sou treinador ainda, eu sou apenas um auxiliar da casa. E eu procurei fazer o meu melhor hoje. Por enquanto, Benhur Moreira segue como técnico do Guarani, ainda de forma interina, né? O Guarani apostou mais uma vez no auxiliar para esse período de transição, para trabalhar com mais calma na escolha do novo técnico. Foi assim com o Beto Lousa em 2018, foi assim em 2019 com o Thiago Carpini, no primeiro ato do Ricardo Moisés como presidente do Guarani. E agora o time, ainda buscando um novo comandante, deixa o Benhur Moreira trabalhar, não se sabe por quanto tempo. Sobre os técnicos, as possibilidades, nós trouxemos o nome do Matheus Costa na semana passada, a torcida do Guarani, em sua maioria, pelo menos nas redes sociais, as manifestações foram mais contrárias do que prós ao trabalho do Matheus Costa, né, a esse perfil de técnico jovem, como foi com o Felipe Conceição, com o Ricardo Catalá, com o Alain, com o Daniel Paulista. A torcida espera um técnico mais experiente, mas isso dificilmente vai ocorrer, porque dos técnicos experientes que agradam o Guarani, como o Enderson Moreira, o Jorginho, o Lisca, são técnicos que neste momento são mais resistentes a um trabalho de Série B. Matheus Costa é uma opção, Elano é outra opção. Dentro do Conselho de Administração existem várias ideias. Então, o que busca agora o presidente Ricardo Moisés e o superintendente Michel Alves é pegar todas as ideias, debater em cima do elenco que tem o Guarani e entender qual seria o melhor perfil para dar sequência a esse trabalho, pensando agora na Série B do Campeonato Brasileiro. Muito bem, Júlio Nascimento, verdade. O Guarani está se mexendo, meio que na surdina, né? O Guarani só volta a jogar no Brinco de Ouro dia 2 de junho, contra o Vila Nova. Vai sair agora contra a Tombense, vai jogar lá em Tombos, depois contra o Vasco da Gama, que era mando do Guarani. Esse jogo deve ser em Manaus, pela reforma do gramado, que já começou hoje, a reforma do gramado no Brinco de Ouro. É o plantio da grama, não é uma reforma, gente, vamos mudar aqui, é o plantio da grama de inverno, é uma grama diferente, que precisa de 21 dias para ela maturar, para estar pronta pro futebol. Aí depois sai com o Sampaio Correia no dia 25 e só no dia 2 de junho volta no Brinco de Ouro com a equipe do Vila Nova. Ou seja, vai ficar afastado do torcedor, teoricamente, né? Nos jogos, vai ficar longe de casa, de repente dá até para, como eu falei, já usei a palavra maturar, dá para maturar um pouquinho mais o Benhur aí como técnico, né, Carlão? É o que eu estou achando. Porque a diretoria do Guarani não se manifesta, os nomes que são lançados, eles geram um certo questionamento, né, diante do mundo bugrino, seja o CA realmente, ou entre os torcedores, né, então eu tô achando que o Ricardo Moisés, a diretoria, né, vai tentar tocar o trabalho com o Benhur. Agora, em perdendo, por exemplo, para o Tombense,
aí eu acho que já começa a se falar no nome aí de algum profissional. Fora isso, se o Guarani conquistar um empate ou pegar uma vitória lá em Minas, o Benhur vai sendo mantido, como vimos esse filme, né? Com o Humberto, com o Thiago Carpini, filmes que deram certo. O Carlos de Americana mandou aqui, o Guarani nos próximos 3 jogos vai fazer só 1 ponto. Pode marcar aí, que campanha ruim. Escapou de levar pelo menos 3 gols no primeiro tempo contra o Criciúma e teve muita sorte contra o Náutico. Quem tá mandando recado aqui também é o Gustavo. Boa tarde, apostar em técnico agora não é a hora. Não imagino que dará certo pela 3ª vez seguida. O time está bagunçado, precisa de alguém para colocar ordem e ter um padrão de jogo. Abraço para você também, Gustavo. O torcedor não gosta de fazer esse tipo de aposta. É o seguinte, Cabela, o torcedor do Guarani, ele traça muito paralelo com o que aconteceu ano passado. A base foi mantida e por isso que eu falo que hoje o Guarani está num estágio diferente da Ponte. É muito mais fácil você arrumar o Guarani do que você colocar a Ponte. A Ponte, apesar de estar com um padrão legal, mas falta ainda, sabe? Eu vejo o Guarani com mais condições que a Ponte. Por isso que eu falo que para a Ponte o empate foi melhor. O Guarani conserva a base. Poxa, a gente fala a escalação do Guarani, 50%, 60%, 70% do elenco tá aí há 2 anos praticamente. Exato. Então isso é muito bom pro mundo do futebol. Agora, que o Guarani precisa melhorar, isso é evidente. Eu acho que o Guarani errou e mandou o Daniel Paulista embora. Eu acho também, que e o momento também, né? Não era o momento. Uma semana importante, uma semana de derby. Aí eu acho que faltou aí um jogo de cintura por parte dos comandantes do Guarani, uma habilidade, pelo menos para manter ou tentar aparar as arestas entre Daniel Paulista e algum grupo de jogador, mas realmente eu achei que não foi um momento legal do Guarani mandar o Daniel Paulista embora. Manda abraço aqui pro Emerson Santana, pro Cristiano Salvione, o Romantiezer tá mandando